Deus é a única esperança da família. Repete comigo aí. Deus é a única esperança da família. 1 Reis, capítulo 17, versículo 8. Nós vamos já estar adiantando aqui. Elias, ele foi levantado como profeta. Israel andava errando por causa do rei Acabe e Jezabel, e Deus mandou que Elias fosse lá e profetizasse seca, e falou que ele profetizasse a seca, que só ia voltar a chover segundo a palavra de Elias. Assim como Deus ordenou, Elias fez. Deus mandou que ele se retirasse para um ribeiro, e lá deu ordem que os corvos alimentassem de manhã, de tarde, trazia pão, carne, e aquele ribeiro secou. Aí Deus deu uma ordem que ele fosse para, vamos lá, versículo 8, o rio secou. Aí Deus deu uma ordem para ele. Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: levanta-se, vá a Serepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Ali ordenei uma viúva que dê comida para você. Versículo 10, a igreja. Quando ela já estava indo buscar a água, Elias chamou-lhe e disse: traga-me também um bocado de pão, por favor. 12, igreja. Vamos lá, o 12 de novo, todo juntinho. Porém, ela respondeu: tão certo como vive o Senhor seu Deus, não tem nenhum pão assado, tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite em um jarro. É como você pode ver, apanhei 2 pedaços de lenha, vou preparar esse resto de comida. Vamos lá, de novo, aqui, só a parte aqui. Para mim e para o meu filho vamos comer e depois morreremos de fome. 13. Elias disse: não tenha medo, vá, faça o que você disse, mas primeiro faça um pãozinho com o que você tem e traga para mim, e depois prepara o resto para você e para o seu filho. Aí 14, vamos lá, todos juntos. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha e o azeite do jarro não faltará até o dia. A viúva foi e fez segundo a palavra de Elias, e assim comeram ela e a sua casa durante muitos dias. E a farinha da panela não acabou, e o azeite do jarro não faltou, segundo a palavra do Senhor, anunciada por meio de Elias. Aleluia. Então vamos lá aqui, no versículo 13. Vamos lá. Elias disse a ela: não tenha... Vamos lá. Faça, você disse primeiro para mim, quero pular aqui, perdão, 14, vamos lá. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, versículo 14, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha não...
Então, vou pegar só um pedacinho aqui do 13. Não tenha medo, porque diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da tua panela não vai acabar, e nem o azeite da sua botija vai faltar. Estou falando a outra tradução, mas vamos lá, é de cabeça. Bendito Deus, eterno Pai, ó Pai querido, nesta noite eu já te agradeço pelos seus cuidados. Mas nesta hora, Pai querido, repreendo todo empecilho, toda barreira. Ó Pai amado, que Teu Espírito Santo venha falar a cada coração. Fala conosco nesta noite. Usa esse Teu servo que vos fala neste momento. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. A nossa diaconisa Daniele, ela pregou aqui numa sexta-feira, quando se esgota tudo, o que você faz? E aqui, hoje nós vamos estar falando, e eu coloquei um tema parecido, né? Quando tudo chega ao fim. Quando tudo está chegando ao fim. Quando tudo está chegando ao fim. Primeira Reis, nós acabamos de ler, capítulo 17, e 6 e 7, né? Quando Deus mandou, deixa eu que me situar aqui. 6, versículos 6 e 7 diz assim. Deixa aqui. Vamos lá, versículo 6. Está aqui, ó. Os corvos lhe traziam pão, carne pela manhã, bem como pão e carne o anoitecer. Ele bebia água do ribeiro. Versículo 7. Mas passando alguns dias, o ribeiro... Então se esgotou ali para Elias. Então Elias, quando tudo se esgotou, quando tudo começa a acabar. Aí vamos lá para poder, no versículo 11 e 12, desse mesmo capítulo, diz assim: quando ela já estava indo buscar água, Elias chamou-lhe e disse: traga-me também um bocado, por favor. Aí versículo 12 ela responde, vamos lá. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não tenho nenhum, tenho apenas um, e um pouco, e como você pode ver, apanhei 2 pedaços de lenha e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu. Vamos comer e depois morrer de fome. Então, de Elias se esgotou, o ribeiro secou. A viúva, por causa da seca também de escassez, e além de ser viúva, estava passando por um momento de dificuldade. Então estava se esgotando tudo, acabou. De Elias já tinha acabado, secou. E o dela já estava no final. Só que Deus dá uma ordem para Elias, ele já estava acostumado a viver das provisões de Deus. Porque você não toma uma atitude do tamanho igual Elias tomou, e de confiar. Deus já vem trabalhando sobre Elias há muito tempo. Deus vem trabalhando, tu não se transforma em um pregador da palavra, você não muda, a tua vida não é transformada de uma hora para outra, até mesmo a nossa mente não acompanha, nós não conseguimos ser transformados. Algumas pessoas até é transformada, mas, por exemplo, vou dar o exemplo da minha vida. A minha vida mudou em uma semana. Uma semana antes eu não valia nada. E uma semana depois, eu era servo de Deus, transformado por inteiro. Mudado de uma forma tão grande que eu não me reconhecia no espelho. Eu não reconhecia minhas atitudes. Eu não reconhecia meus novos pensamentos, meu modo de agir. Meus amigos se estranharam, sumiram, desapareceram. Falavam, era bom viver. Mesmo assim, com a mudança extraordinária,
Eu fui pegando experiência com Deus, fui crescendo. E neste momento, quando as coisas começam a entrar em escassez, é uma oportunidade que Deus tem de se revelar a você, a oportunidade que Deus tem de se revelar a nós. Deus se revelou a Elias e chamou, deu um chamado, e Deus tem se revelado a cada um que aqui se encontra, para dizer qual é o seu chamado. Talvez você fale, eu sei qual é o meu chamado, mas eu não consigo, porque as minhas forças estão se esgotando, o meu intelecto está se esgotando, minha vontade, meu ânimo está indo de água abaixo, está secando. Parece que muito tempo não chove. Mas eu quero falar para você, se você confia no Senhor, você é como um monte de Sião, não depende da chuva. O orvalho, a bênção do Senhor sobrepõe sobre a sua cabeça, desce sobre você como o óleo que desce sobre a barba de Arão, e aí você é renovado, aí você fica cheio do Espírito Santo, aí as suas forças serão restauradas. Então Elias, ele recebeu uma ordem, e essa ordem foi assim, vai até... Versículo 8, vamos lá, pula para o 8 aí para mim. Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo, 9, levanta-se, vá, me ajude, vá a Serepta, que pertence a Sidom, e fique lá, por lá, fique por lá, ali ordenei uma viúva que dê comida a você. E quando ele chega e fala para aquela mulher, fala assim, ei, me dá um pouco, cadê a água? Estou com sede, tem, por favor, me dá uma água? E ela prontamente foi buscar água, porque ela tinha água. E quando ela estava caminhando, aí veio aquela fome, falou, opa, tem água, tem comida, tem como também me trazer um bocado de pão? E ali também ele é recebido com a palavra que está se esgotando, é o fim, está acabando. Mas Elias, ele não murmurou, porque ele já estava, era um homem adestrado por Deus, como Deus está nos adestrando para ver a situação, mas ver a provisão de Deus. Então, porque quem que vai se manifestar? Jeová Rafá. Não foi isso que louvamos? Como é que é? Me ajuda aí, Camila. Manifesta. Isso aí, vamos lá. Jirê, isso aí, Jirê. Eu falei Rafá, mas é o Jirê. Mas é o Jirê que vai se manifestar para que o Rafá possa curar. Mas vamos lá, mas eu estou falando porque estou mudando, não, porque eu falei a ordem errada, mas é isso. E ele, quando chega diante naquele momento, ele se encontra também em escassez. É escassez para Elias? Sim ou não? Peço que você participe. Tinha escassez para Elias naquele momento, quando ele encontrou para a viúva? Sim ou não? Não. Não tinha escassez para Elias. Sabe por quê? Elias tinha acesso aos céus. Elias tinha acesso a Jeová Jirê, o Deus provedor. E Deus naquele momento, ele viu, aquela mulher, ela foi separada, foi escolhida. Se você for ver, depois em João fala, Atos fala que ali tinha muitas viúvas de Israel, mas Deus enviou, Jesus mandou que Elias fosse até Serepta, porque Deus escolheu aquela mulher para se revelar, para ele mostrar a ele que Jeová Jirê ainda é o mesmo ontem, hoje e sempre, e continua se manifestando. Deixa eu voltar aqui, deixa eu pegar aqui o meu. Também vou te lembrar de outra pessoa que também vai passar uma experiência, mas ela já está mais firmada por causa do seu esposo. Em 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 e 2, narra a história de uma viúva, 1 Reis 4,
2 Reis 4, isso. Certa mulher, viúva de um dos discípulos dos profetas, me ajude aqui, clamou Eliseu dizendo: o meu marido, seu servo, está morto. E o Senhor sabe que esse seu servo temia. Vamos, continua. Vamos lá. Temia, o Senhor sabe, e o Senhor sabe que esse seu servo temia o Senhor Deus. Mas veio credores para levar os meus 2. Também estava se esgotando. O que estava se esgotando? O tempo. Estava se esgotando as finanças. Quer dizer, já se esgotou, porque ela estava endividada. Mas ela sabia onde buscar, porque o seu marido tinha intimidade com Deus. Ela tinha intimidade, ela sabia onde buscar. Tanto que ela surpreendeu o profeta pergunta assim: que eu de fazer? Vamos lá, versículo 2. Eliseu perguntou à mulher: o que eu posso fazer por você? Diga-me, o que você tem? Quando eu falo, eu brinco, assim, quando Eliseu falou assim, perguntou à mulher: o que eu posso fazer por você? Eu falo que ele tomou logo um pescotapa de Deus. Rapaz, como que você pode? Pergunta a ela o que é que ela tem em casa. Eu pergunto: o que que você tem em casa? Você talvez esteja passando um momento de escassez. Não sei se é na área financeira, não sei qual a área que você está passando escassez, de saúde, de alimentação, não sei, isso eu não sei, mas eu sei que Deus pode prover na sua vida, Deus pode te curar, Deus pode te abrir portas, Deus pode abrir a janela dos céus e chover maná na tua casa. Ele pode dar ordem aos seus anjos, pode dar ordem a diaconisa Anisete, que vai lá levar uma cesta básica. Ele pode dar ordem a quem for, e quem receber essa ordem vai cumprir, porque quando Deus manda, todo mundo obedece, todo o universo estremece. Quando Deus se manifesta, a terra treme. Tem hora, tem escassez das nossas vidas, que nós vamos suprir, conseguir avançar dentro do nosso quarto, junto com a minha família. Porque Eliseu ali naquele momento, Eliseu é sucessor, viu? Deus de, vamos botar Elias antes, vamos botar Elias ontem, Eliseu hoje, porque um é após o outro. E ali ele fala assim: pega seus filhos, põe em sua família, pega muitas vasilhas emprestadas, porque Deus vai fazer o que necessita sobre a sua vida. E comece pega o que você tem e derrame, encha. Fisicamente, cientificamente, é possível pegar um copo desse com água e encher um galão de 20 litros? É possível? Sim ou não? Nunca. Só que ela poderia viver esses milagres porque ela é uma pessoa que já conhecia Deus, já tinha experiência. Então ela não duvidou, ela pegou e fez o que foi mandado. Mas qual foi a ordem? Pega um pouquinho de azeite com os seus vizinhos e vai enchendo as vasilhas? Não, pega as vasilhas, não poucas, pegue como for, a quantidade que der,
Quanto que você crê que Deus pode operar nas suas vidas? Comece a buscar, comece a orar, comece a falar, comece a chamar os teus vizinhos, comece a falar, comece a lançar a palavra de Deus. Conheça o azeite que está sobre a sua vida, comece a derramar o azeite que está sobre a sua vida, comece a evangelizar, comece a pregar a palavra de Deus. Pastor, não sei como chegar no meu vizinho. Querido, tua atitude começa, mas vai chegar um momento que Deus vai providenciar. Quando Ele vai se aproximar e vai abrir uma porta, vai abrir uma brecha na vida dele, e Deus vai te dar a palavra exata que você vai falar ao coração dele, porque você só é mente o instrumento, você é o vaso, a botija cheia de azeite, porque você vai transbordar e vai começar a preencher aquelas vidas. Não se preocupe, só fique à disposição. Porque talvez a tua escassez, a minha escassez, seja porque eu não estou derramando sobre outros vasos, outras vasilhas vazias. E Deus quer te encher de tal maneira, Ele quer derramar sobre a tua vida de tal maneira. Ele já derramou, já encheu, mas Ele quer que você transborde, Ele quer que você muda. E quando você começa a cuidar das coisas de Deus, Deus vai cuidando da sua família, vai cuidando da sua casa, e você vai poder dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor, porque os sinais e prodígios estão aí, para poder que o incrédulo possa crer. Então vai começar a se realizar o teu sonho, ser usado em sinais e prodígio. Mas voltando, ele mandou ela fechar o quarto. Entra no quarto, você e sua casa, e comece a entregar tudo na mão de Deus. Comece a orar. E ele entrou no quarto e Deus encheu, e foi derramando, foi enchendo vasilha, foi derramando, encheu cada uma delas. E quando ela falou para o filho assim: traga, se achegue mais que já está cheio, o filho falou: não tem mais vasilha. E o azeite cessou. Sabe o que eu aprendo? Quanto mais você fizer, Deus vai derramar mais sobre a sua vida. Quanto mais você buscar para abençoar, para ser bênção em vidas. Quando fala abençoar, sabe qual é a minha bênção? A pessoa aceitar Jesus, deixar Ele mudar a sua história. Então o suprimento vai ser sempre o suficiente. Mas voltando lá para a mulher de Sarepta, deixa eu ver aqui onde eu parei. Parte aqui, né? Deus escolheu você para revelar o seu braço forte. Isaías 53, versículo 1, que diz assim: quem creu em nossa, que foi a viúva lá de Eliseu, não, que está narrada com Eliseu, na história de Eliseu. Ela creu na pregação e foi revelado o braço forte do Senhor. Porque o Senhor fala assim: meu ouvido não está agravado, quer dizer, entupido ou tapado, para que eu não possa ouvir, e nem meu braço encolhido para que não possa salvar. Mas vamos avançar aqui. 2, versículo 8 e 9. Quando tudo se esgotou, mas vem a provisão de Deus, né? É revelado. Para 1 Reis, capítulo 17, versículo 8 e 9, foi revelado aqui, como foi assim? A revelação veio para Elias, veio assim: então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo, 9: levanta-se, vá a Sarepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Ali ordenei uma viúva que dê comida para você. Me ajuda. Deus é onisciente,
onipresente, onipotente. Então quer dizer que Ele tem ciência de tudo, está em todo lugar e tem todo o poder. Então, se Ele é onipresente, Ele sabia, estava presente quando foi esgotando a comida da viúva junto com o ribeiro lá, não foi? Estava presente. Se Ele estava presente, Ele está ciente. E se Ele está presente e está ciente, Ele tinha toda a ciência e sabedoria que a mulher estava acabando tudo. Mas o que Ele queria revelar para a mulher? Que Ele tem todo o poder. Que Ele tem todo o poder. Não importa qual a situação que você esteja. Quando eu falo não importa, não é desdenhando, falando que não tem valor. É porque o suprimento vem, a cura vem. O que você está passando tem jeito, tem esperança. Aquela família estava indo, a situação da família. Quando Elias chegou lá, a situação da família era de desesperança. Mas ele veio trazendo a Por quê? Fique ali, ordenei uma viúva que dê comida para você. Então ela não era qualquer viúva, ela era uma viúva e era serva de Deus. Talvez ela estava passando por momentos de dificuldade, porque naquela época, se a mulher ficasse viúva, ela era tida como foi amaldiçoada. Se não tem filho, é amaldiçoada. Se é viúva, morreu, o marido morreu porque Deus já castigou. Acho que é Isaías 44, versículo alguma coisa, que Deus fala assim, para a viúva, fala assim, eu serei o seu marido. Depois eu vejo aqui, depois, se dá uma olhada, acho que é Isaías 44, versículo 4, mas eu não tenho certeza, depois eu vejo e falo para vocês. Mas Deus fala assim para nós, jovem, não fique entristecido por causa da sua vergonha, porque eu, o Senhor, por causa da sua viuvez, vamos lá, jovens, não fique entristecido, não fique com vergonha, porque ficaste viúva na sua viuvez, mas eu, o Senhor, serei o seu marido. Alguma tradução, esposo. Sabe o que Deus está falando para a viúva? Está falando, eu vou suprir toda a sua necessidade. Então, quando Deus fala, quando Ele quer se revelar, aí Ele vai levar, fala assim, Elias, vai lá, porque eu quero me revelar à viúva de Serepta. Qual o nome que vão botar nela, né? Não fala o nome dela. Vá até lá. Estou pensando aqui um nome que chegue com provisão, mas até agora não veio. Vá até lá porque eu quero me revelar. Talvez esse momento que você está falando assim, Deus esqueceu de mim, Deus não está vendo as minhas dificuldades, Deus não está vendo as minhas necessidades, eu tenho orado, eu tenho buscado, mas Deus não tem me respondido. Querido, Deus te responde hoje. Ele fala assim, eu somente estou te preparando, porque eu quero te revelar, me revelar a você, e a tua justiça, as tuas bênçãos vai ser como o nascer do sol, todos vão ver quanto que eu vou te abençoar, você será como um jardim fechado. E ela fala assim, e a esperança dela se foi, que eu tenho que correr, que a hora se foi também. A esperança dela estava indo, a esperança dela estava no que ela tinha. O que ela tinha de palpável, o que ela tinha de concreto, o que ela podia ver. Ela estava se guiando por vista, mas ela não estava vendo que ela tinha muito mais.
ela tinha os céus à sua disposição, ela tinha a palavra de Deus em seu favor. Então quando ela fala que vamos comer e vamos morrer, Elias lança uma palavra falando assim: olha só, a palavra, eu vim aqui para ficar até na hora que vai chover, e a palavra do Senhor disse que você ia me alimentar, mas quem você só é somente o instrumento, porque o Senhor vai enviar toda a provisão, porque Ele é o Jeová Jireh, e o Jeová Jireh começa a manifestar. Vai lá, Elias naquele momento, aquela época não era igual hoje. Hoje você fala diretamente com Deus, tem um sacrifício de Cristo. Antes tinha, qual é a função do sacerdote? Levar o povo a Deus. Qual a visão do profeta? Trazer a ordenança de Deus para o povo. E ali ele fala assim: olha só, vai lá, faça primeiro um pouquinho para mim, pega uma décima, faça para mim o primeiro, e depois faça para o teu filho. Então sirva primeiro as coisas de Deus, e as demais será acrescentarão, porque assim diz o Senhor Jeová: a farinha da tua panela não vai se acabar, a tua provisão não vai se acabar, a tua saúde não vai te acabar, não vai faltar azeite na sua vasilha. Esse azeite vai dar, esse suprimento que Deus enviou vai te dar, para que você possa até chegar o momento de bonança, até chegar o momento de manancial, até chegar as provisões dos céus. Não seja incrédulo, porque Deus nesta noite está falando que vai prover todos os dias da sua vida, assim como o maná era todo dia, um dia de cada vez, será na sua vida, até chegar o momento que você vai poder colher o fruto da terra, vai poder colher o fruto do teu suor, o fruto do teu trabalho. Mas querido, fica na dispensação do Senhor, confia nele. Nesta noite o Senhor fala para mim e para você: parece que vai acabar, mas não acabou, porque vocês são ligados nos céus, a provisão de vocês vem dos céus, e nos céus não tem escassez, não tem deserto, nos céus é manancial. O mar é de cristal, mas lá tem um rio que corre, que se chama Espírito Santo, que vem nos consolar nesta noite. E naquele momento Deus começou a curar aquela mulher, porque quando depois o seu filho fica doente, e ela fala, e morre, e ela fala assim: poxa, Elias, você veio aqui para revelar a minha iniquidade, e Deus veio e me tirou o meu filho. Mas Deus restaura o seu filho, usa o profeta mais uma vez para ele ser restaurado. Querido, talvez os teus sonhos, os teus projetos estejam morrendo desse momento, mas eu quero te falar que hoje chega a ressurreição na sua vida, hoje chega o renovo, hoje chega o azeite, hoje chega a unção sobre a sua vida, e teu alimento não vai faltar, não vai faltar força para que você possa conquistar o que tiver de conquistar. Mas você não está aqui para conquistar, mas sim para vencer o mundo. Sabe por quê? Se não faltar azeite, que é símbolo do Espírito Santo, não vai faltar farinha, não vai faltar cura, não vai faltar libertação, não vai faltar prosperidade, não vai faltar nada. Porque qual a unção que está sobre a sua vida? Aonde você colocar a planta dos seus pés, e a terra prosperará. Onde você colocar suas mãos, haverá cura. Não é isso, ou eu inverti? Porque onde você pisar, a terra vai ser sarada. Aonde você chegar, vai haver prosperidade. Essa é a palavra do Senhor para a sua vida. E Ele fala nesta noite: não te preocupe com as notícias, não te assuste, não se espante. Não te disse eu? Seja forte, corajoso. Seja forte e corajoso. Para encerrar, Deuteronômio capítulo 4, versículo 30. Me ajude aqui. Olha só o que o Senhor fala para você e para mim. Quando estiver
Amém. Vamos lá. Já oraram baixinho? Vamos lá. Quando estiverem em angústia e todas estas coisas lhes sobrevierem, nos últimos dias, vocês... Vamos lá, vamos lá? Então o Senhor, Deus de vocês... Vamos lá, então Ele não te abandonará. Não é isso que Ele fala? Eu posso também. Aí encerra aqui com Jeremias, como nós abrimos na abertura, 17:7. Bendito aquele que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. 8. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas. Pode ler em voz alta. Porque as suas folhagens permanecem verdes, e no ano da seca, por que não se perturba? Porque não vai faltar farinha na sua panela, nem azeite na sua botija. Então, querido, Deus é a nossa única esperança, é a esperança das famílias. Porque lá estava tudo se acabando, mas na casa da viúva não. Na casa da viúva não faltou água, não faltou pão, não faltou a presença do Deus vivo. Na sua casa não vai faltar água, não vai faltar pão, não vai faltar cura, não vai faltar prosperidade. A prosperidade é a ausência de necessidade. Se alguém pergunta, você é próspero? Você pode falar, sou. Mas pastor, não tem um carro do ano, não tem... O que te faltas? Se te falta alguma coisa, fala com o Senhor. Fecha hoje a porta do teu quarto e fala, Senhor, está faltando isso. E você, se está faltando, você pode falar, fazer isso que eu estou te falando, e domingo você me fala, Senhor, pastor, estava faltando algo, acabei de orar aí. O Deus vivo providenciou. Como que Ele vai providenciar? Não sei. Aí é com Ele, e você e Ele. Mas Deus vai enviar. Se Ele não enviar uma pessoa, envia um anjo, envia... E se nada disso, tudo isso falhar, o próprio Deus vem ao teu encontro. Amém?